Olá, estrelas, sejam todos abençoados. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, vai ser abençoado porque eu sou. Meu Cristo pessoal, minha centelha divina é abençoada, sejam abençoados. Se você viu o título desse vídeo, antes de fazer um ritual de queima de karma, veja esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são os karmas, o que são dharmas, quais os tipos de karma, que tá meio barulhento hoje, então desculpa aí. Quais os tipos de karma que a gente tem, como é que se desenvolve o karma, se uma pessoa pode fazer um ritual de queima de karma pra gente, ou se somos nós mesmos que temos que fazer, como é que funcionam esses ritos coletivos, enfim. Então eu vou tentar falar o mais rápido possível sobre todos esses conceitos, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre karma, karma é um conceito hindu que significa ação e reação. Então eu tenho uma ação, eu gero um karma ou um dharma. Toda ação gera um karma ou um dharma. O karma é uma repetição para que eu possa gerar um dharma. Então todo karma ele tem a função de ensinamento, aprendizado. Então a partir do momento que eu aprendo, eu faço diferente, ou seja, eu tomo uma atitude diferente, um pensamento diferente, eu tenho uma ação diferente, certeira, eu gero um karma, um dharma. E os dharmas são bênçãos. Quando você olha para a vida e você olha para sua vida e fala, nossa, minha vida não dá certo, as coisas ficam se repetindo na minha vida, ou sempre tem a pessoa que é promovida ao invés de mim no meu trabalho, ou no meu trabalho sempre tem alguém querendo puxar meu tapete, eu tenho sempre amigos e amigas falsas, ou eu nunca consigo ir bem num relacionamento, ou eu não consigo prosperar. Ou seja, todos os ciclos que se repetem têm a ação do karma ali. O karma, ele tem vários tipos de karmas, tá? Então assim, o primeiro karma que a gente tem contato é o nosso karma de família. O que é um karma de família? Karma de família é o que a experiência e a quantidade de experiências que se repetem dentro da nossa família. O que são karmas de família na prática? Sabe aquelas famílias onde as mães sempre casam grávidas? Essa é o meu karma de família. Eu venci, virou um dharma. Ou as mulheres sempre são infelizes, ou os homens sempre traem as mulheres, ou existem sempre acidentes trágicos, ou os homens daquela família, os homens da minha família nunca conseguem prosperar financeiramente, ou têm dificuldades com estudos, ou enfim, essas coisas que a gente olha para nossa família e fala, ah tá, isso é um karma de família, você herdou isso. A gente herda os dharmas também da nossa família, tá? Então assim, uma família próspera, rica, a gente herda esse dharma, a riqueza. Mas não é porque você nasceu numa família pobre que você não possa ser o primeiro rico, que você não possa criar dharmas de riqueza para as próximas gerações. Outro tipo de karma é o karma social. O que é o karma social? O karma social é o lugar onde você nasceu, as pessoas que estão à sua volta, a escola que você frequentou, o bairro que você morou. Tudo isso tem conceitos que acabam passando para você. Esse karma social fica bem claro se a gente pensa assim, lugares aonde a maioria das pessoas são preconceituosas, ou lugares que a miséria impera. Isso é um aprendizado para você sair disso. Então esse é o karma social. Muitas vezes a gente não concorda com os conceitos da sociedade onde a gente está inserido, mas a gente está envolvido ali, vivendo e recebendo as ações disso. E a gente, de certa forma, também está colaborando por isso. Tanto que quando você vence um karma social, normalmente você muda de lugar. Você ou sai desse trabalho, ou você muda de escola, ou você muda de bairro, né? E a vencer karma social é muito mais fácil quando você já é mais adulto. Só que até lá, você já se corrompeu, vamos dizer assim, porque o nosso ego, ele vai aprendendo essas lições.
Então, se você, por exemplo, tem muita dificuldade com responsabilidades, assumir responsabilidades, lidar com as responsabilidades, procrastina, não tem resiliência, é reclamão, é reclamona, isso você aprendeu na sua infância, misturando o karma da sua família com o karma social, que são os primeiros 2 karmas que a gente tem contato. Só que além disso, ou seja, a gente tem karma de família, a gente tem maldição de família, a gente tem karma social, aí a gente tem o karma de outras vidas, que são as coisas que a gente viveu nas outras vidas. E lembrando que karma é um conceito hindu que vem da Índia, e na Índia acredita-se em reencarnação. Então você tem aquilo que você precisa, que você trouxe das outras vidas para a sua vida também, não para expirar, né? Mas para aprender a fazer diferente. Então, a gente tem os karmas das nossas vidas passadas. E aí, no meio desses karmas, a gente tem pacto de sofrimento, pacto de pobreza. Então, vamos dizer que numa vida passada, você fez um voto de pobreza. Era muito interessante, gerações passadas, um período atrás, mais antigamente, que as pessoas, elas se autossacrificavam. Então a igreja imperava, dominava muito, então tinha um monte de dogmas, de conceitos restritivos que te colocavam dentro de uma máquina. Então você pode ter trazido esses pactos com você. Pacto de celibato. Então não dá certo, as relações não dão certo. Você não sabe se isso é da sua família, porque a sua mãe e seu pai, por exemplo, podem ter tido uma relação horrível e você associou amor a aquele tipo de relação, ou quem te criou. Ou pode ter sido uma outra vida sua, porque você fez um pacto, ou você criou um karma de uma relação. O negócio é gigante. É muita coisa que influencia a nossa vida, mas não é desesperador. Porque tudo é oportunidade de crescimento. E aí quando você consegue identificar esse karma, você consegue trabalhar esse karma. E quando você trabalha esse karma, você dá um salto. Porque a vida, ela é circular. Percebe? Então, a gente faz uma volta dentro de nós mesmos e dá um salto para um outro patamar. E aí você começa a ter dharmas, que são as bênçãos. Então, aonde antes era ciclo repetitivo de sofrimento e de dor, se torna bênçãos e ciclos de amplitude, de abertura de caminhos, porque os karmas bloqueiam a nossa vida de verdade. Eles bloqueiam, e além desse karma de família, karma de outras vidas, karma social, maldição de família, que são karmas que vão se repetindo, seguidos, a gente ainda tem os karmas que a gente mesmo cria. Pela forma como a gente entende o universo, pela forma como a gente reage às situações. Além disso, a gente ainda tem magia na nossa vida, a gente ainda tem pensamentos negativos que geram uma energia gigante que atrapalha a nossa vida, a gente tem as pragas. O que é uma praga? Uma praga pode ser feita, qualquer pessoa, é algo que a gente ouviu, que a gente acreditou. Então isso é uma praga. Se alguém vira pra você e falar, olha, dorme de olho aberto, hein? E você acreditar nisso, você recebeu essa praga. E então você foi amaldiçoado. Mas é você que acreditou. A mesma coisa acontece quando uma mãe, por exemplo, vira e fala assim, olha, se você não fizer tal coisa, determinada situação vai acontecer. Aí a gente fica com tanto medo daquilo que a coisa acontece. Ou alguém que vira pra você, que tá com raiva de você, que não aceita alguma situação, que te amaldiçoa. Você nunca vai ser feliz no amor, sabe? Assim, tipo, os ex, as ex que não querem se separar e que estão lá e falam assim, você nunca vai ser feliz no amor, né? Tipo, a sofrência em pessoa. Se você acreditar, você tá sendo amaldiçoado. E é a sofrência da pessoa. Mas isso acontece. E a queima de karma, ela é o quê? Ela é zerar isso. Quando você passa por um ritual de queima de karma,
você renasce. Você é uma página em branco desses karmas todos que estavam atrapalhando sua vida. Então, sua vida não prospera, não é porque Deus fez um X na sua testa, Deus injusto esse, e falou, você vai ser sempre uma pessoa que não prospera. Não. Tudo é resultado das nossas ações e a forma de aprendizado. Não é Deus que vira e fala, essa pessoa aqui vai prosperar e essa pessoa aqui vai ser miserável. Não é isso. E mesmo você tendo nascido numa situação muito difícil, ainda assim você tem como mudar isso. Quem pode fazer queima de karma? Todo mundo pode fazer queima de karma. Todas as pessoas podem fazer queima de karma. O que é essa queima de karma? É você se libertar desses ciclos repetitivos da sua vida, para que você possa fazer diferente. Quem que dá esse poder? Quem que vai lá e queima nosso karma? É Shiva. Existem outras pessoas que fazem com outras energias e tal. Mas pensa, Shiva é o senhor do karma. Karma é um conceito que veio da Índia. E Shiva é quem pode queimar o nosso karma. Então, quando você vai fazer um ritual de queima de karma, o que eu aconselho? Que você vá na origem da parada. Vai lá com Shiva. Tem a história mais ou menos assim. Shiva, como senhor do karma, nos concede mukti, que é a libertação, né? Então a gente tem o dharma, que é as bênçãos, a gente tem o karma, que são as dificuldades, e a gente tem mukti, que é a libertação da roda kármica. Então, quando a pessoa tinha uma vida zoada, e aí esse conceito de vida zoada para os hindus é meio diferente, porque os hindus eles entendem que as suas atitudes é que geram a sua vida, e então se eu tenho uma vida zoada, eu tenho responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade sobre isso. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, eles iam fazer uma peregrinação quando estavam morrendo para chegar numa cidade que acreditava-se Shiva tinha criado para mukti, para a libertação dos karmas. O que é isso simbolicamente? No momento em que você está sem esperanças, perdendo as esperanças, destruído, porque a morte seria o último estágio, né? Então você chegou no nível de que você jogou toda a sua vida no lixo e você está morrendo. Aí você vai fazer uma peregrinação para chegar na cidade e nos 40 segundos antes da sua morte, todos os seus karmas passam por você. Então, o que Shiva nos ensina? E não sou só eu que estou falando isso. O Sadhguru também fala sobre isso. Muita gente que entende, né, estuda e pratica, né, o conceito indiano, enfim, entende esses 40 segundos. Mas esse 40 é um símbolo que não é aleatório. Se você for pensar, são 40 anos no deserto. São procurando, né, sei lá, enfim, Moisés levou os judeus 40 anos no deserto. São 40 dias de tentação que Cristo sofreu em cima do monte, não sei o que. São 40 dias da noite escura da alma. São 40 segundos onde tudo vai passar pela sua vida. Imagina o que não é esses 40 segundos para que você alcance a libertação. 40 segundos de aprendizado intenso de tudo que você tinha que ter aprendido vida após vida. E Shiva faz isso porque ele é o senhor do tempo, então ele para o tempo. E em 40 segundos é comprimido todas as informações em você. Você. E por quê? Porque você fez uma jornada em direção à sua libertação. Você tomou uma atitude, você decidiu. Então imagina quando você tá para morrer
Isso é simbólico, tá? Mas as pessoas fazem isso até hoje, ok? Mas simbolicamente falando, tudo é símbolo, né? Você tá pra morrer, ou seja, você tá ou muito velhinho, ou com alguma doença terminal, você vai empreender uma jornada para alcançar sua libertação. Shiva diz que se no momento de desespero, de morte, você tiver 40 segundos de consciência, 40 segundos de consciência, e isso tem a ver com aprendizado, consciência, né? E aqui a gente tá falando de supraconsciência, de iluminação. 40 segundos de iluminação, todos os seus karmas são queimados. Você alcança a libertação. O que é essa libertação enquanto a gente está vivo? É o entendimento, né? Essa supraconsciência de enxergar todos os karmas da sua vida. E a libertação é fazer diferente. É transformar karma em dharma, em bênçãos. Então, ao invés de você nunca ser promovido, você entender o que gera isso e transformar, agir diferente, fazer uma ação diferente gera um outro karma. Então, quando você faz um rito de queima de karma, você está renascendo livre de todos esses karmas. Por isso que a pessoa fala assim, ai, minha vida é um karma. É um karma. Então você vira um bebê de Shiva. Mas na jornada, a gente vira bebê de Shiva depois do ritual de queima de karma. Porque a gente renasce na força daquele que pode queimar os nossos karmas. É o único Deus que pode ir lá e te libertar disso. É o Deus Shiva. E Shiva, ele tem qual função? Shiva, ele é o destruidor. Porque é preciso destruir, queimar, para que o novo possa nascer. Então, se você olha para sua vida hoje e não gosta do que vê, é no final do ano que você começa a pensar o que você quer diferente. Se você nada fizer, vai ser um ano igual. Porque para ser diferente, você tem que mudar as suas atitudes, ação e reação. Então, se você quer uma vida diferente, você quer dharmas, você quer bênçãos, você tem que mudar suas ações que geram karmas. Bom, então como é que funciona um ritual de queima de karma? Você entrega para Shiva os seus karmas, esses 40 segundos do ápice energético, tudo passa por você. E aí você vai agir diferente. Para que você realmente nasça um bebê, uma folha em branco, comece a criar o mundo dos seus sonhos. Só que para você fazer um ritual de queima de karma, você precisa fazer a jornada. Não dá para uma pessoa pegar e fazer a queima de karma para você. A energia pode ser movimentada? Sim. Só que você vai receber uma bênção. Você não vai receber a queima de karma. Porque você precisa fazer. É o merecimento. Porque se você não aprendeu, se você não entendeu, se você não identificou, a pessoa deu o seu nome lá e pronto, acha que acabou, é fácil. A gente tem essa mania, né, de querer que as pessoas resolvam nossa vida. Só que o karma é uma ação, a ação que você faz. Então, se você plantou, é você que vai colher. Não tem como uma outra pessoa resolver uma situação. Ninguém vai preso pelo outro. Você percebe? Você que tem que ser preso pela sua atitude. Ninguém vai virar pra você e vai falar assim, não, vou te tirar da prisão. Não é assim. Você vai pagar pelo que você fez. E karma é pagamento também. É os ciclos que se repetem e que você tem que ir lá. É você que tem que mexer. Então o ritual de queima de karma coletivo funciona? Funciona desde que você se prepare para isso. Você entre em conexão com a divindade que vai trabalhar nesse ritual de queima de karma, que eu aconselho Shiva, porque os outros ritos, eles estão, vamos assim, pegando carona na onda.
Mas se você pode acessar a fonte primária da parada, o senhor dos karmas, então vai na fonte da parada, vai a Shiva, que é esse Deus, né? Então, para você fazer dar certo, você precisa ter uma preparação, você vai fazer um processo de purificação. Por isso que na jornada a gente devota durante uma quantidade de dias para que essa energia comece a se movimentar na gente. A gente vai começar um processo de limpeza, então a gente faz banho, a gente faz oração, a gente faz japa, a gente faz meditação, a gente faz um monte de coisas para a nossa centelha divina acessar essa grande energia de Shiva, para que no ápice, é que nem o aniversário de Ganesha, quem acompanha as comemorações, a gente fica 10 dias comemorando, para no ápice dessa energia, que é quando Ganesha chega, a gente ser abençoado. Quando você vai fazer queima de karma, é a mesma coisa, você tem que botar sua energia, você tem que suar ali, porque tudo aquilo foi você que criou. Você herdou muita coisa? Herdou, mas você pode mudar. E se a vida não tá indo pra frente, você precisa limpar, você tem que botar a sua mão, você tem que enxergar, você tem que identificar os seus karmas, e tudo isso você faz nesse período de preparação. Para no dia, o ritual em si da queima de karma é o ápice da energia, é como os 40 segundos de consciência que eu expliquei no vídeo. Então, esses 40 segundos, ele só acontece depois da sua jornada, depois do seu esforço, depois da sua conexão, depois da sua intenção, porque quando a pessoa ela vai fazer a jornada para chegar na cidade, para alcançar Mukti, ela decidiu, eu quero a libertação. Eu vou caminhar até lá com os meus próprios pés. Doente, velho, caquético, zoado, com dificuldade. Que é como a gente fica. A gente fica sem energia, a gente aprende, a gente fica procrastinando, a gente acha que o mundo, sabe? Às vezes é tanta coisa, sabe? É tanta coisa que às vezes a gente perde a esperança, sabe? Assim, perde a vontade de viver. E é nessas horas que a gente fala, não, eu vou mudar minha vida. Então eu vou lá, eu vou queimar com tudo isso. Mas eu preciso saber para não fazer de novo, para não repetir os mesmos erros, porque não adianta eu queimar e eu repetir. Não adianta alguém ir lá botar meu nome num caldeirão, ou botar meu nome numa fogueira, ou tipo qualquer coisa, se eu não fiz esse trajeto, se eu não intencionei a minha libertação, se eu não caminhei nesse processo de libertação. E esse caminhar é a dedicação, é se conectar com a energia de Shiva, é receber os sinais, é ver as coisas acontecendo, é pessoas aparecendo do passado para resolver situações. Milhões de coisas acontecem, e isso os bebês podem escrever aí. Milhões de coisas acontecem nesse período que precede essa queima de karma. E aí depois, no ápice, você queima o karma dentro de um ritual específico, trazendo a energia de Shiva, invocando essa energia que pode queimar o karma. E aí sim, são os 40 segundos de supraconsciência, onde você acelera essa queima, porque não some. Não é uma coisa assim, tipo, sumiu. Ah, queimei o karma, virou poeira. Não, não some. Acelera o aprendizado. Então você já vai pensando que você vai fazer esse ritual, que você vai se libertar. Durante esse processo, muita coisa já vai vindo para você mudar, para você tomar atitude diferente. Entendimentos, mensagens. A parada é real. Não é tipo, sento e espero alguém queimar meu karma. Então cuidado. Cuidado com isso. Porque vai funcionar, você vai sentir energia, vai. Não dura, não dura. Não foi você que fez. Se você não fez, não mudou você. Se não mudou você, o karma vai voltar. Dharma é a sua transformação de atitudes. Por isso que karma é ação e reação. Eu tenho uma ação e ela gera uma reação global. Então, se eu mudar a minha ação, vai mudar a reação à minha volta. Percebe? Se eu queimo meu karma e eu não mudo a minha reação, a minha ação, não vai mudar tudo à minha volta. Você vai continuar
criando os mesmos problemas, porque é a sua atitude. Então é isso, um beijo e muita luz.